agora o programa Rastreamento em Foco. Nessa edição, você irá conhecer as tecnologias de rastreamento aplicadas ao agronegócio. O Brasil bate recordes de produção e faturamento quando se trata do agro. Neste setor, são utilizadas inovações tecnológicas para facilitar a tomada de decisões pelo produtor rural, reduzir custos de mão de obra e, claro, aumento de produtividade. Fique conectado! O PIB do agronegócio brasileiro avançou mais de 24% em 2020 frente a 2019 e alcançou participação de mais de 26% no PIB nacional. Em valores monetários, o PIB do país totalizou 7,45 trilhões em 2020 e o PIB do agronegócio chegou a quase 2 trilhões. Houve alta em todos os setores do agro: produção de dentro das fazendas, serviços, indústrias e insumos. Essas são informações da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. A agropecuária foi responsável em 2020 por 48% do que o Brasil exportou. A expectativa é que o país tenha protagonismo ainda maior no mercado nos próximos 10 anos. O Brasil é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador agrícola do mundo. E diante de tamanho sucesso nesse setor, não poderíamos deixar de falar das tecnologias de rastreamento aplicadas ao agro. Fique com a gente e se surpreenda! É com você, Renata! Obrigada, Carol! E você que nos assiste, seja muito bem-vindo. É um prazer, pessoal, estar com vocês aqui novamente em mais um programa Rastreamento em Foco da TV ABESE. Nós vamos iniciar uma conversa sobre as tecnologias de rastreamento aplicadas ao agronegócio. Hoje você vai descobrir como as tecnologias de rastreamento estão sendo aplicadas no setor de agro para otimizar operações de campo, trazendo aumento de produtividade e otimização de tempo. O agronegócio é extremamente estratégico para a economia brasileira, já que representa pouco mais de 20% do nosso PIB. E cada dia mais o agro tem crescido no Brasil, pessoal. Então, é um setor de atenção para vocês, para investimento, né, com relação às tecnologias de rastreamento. Você que tem uma empresa de rastreamento ou deseja abrir uma. Mesmo que a maior parte da população não tenha percepção real dos avanços, o segmento tem sido palco de muitas das mais importantes transformações em tecnologia nos últimos anos, né? Não só no Brasil, como a nível mundial, mas no Brasil com uma atenção especial. O processo de decisão do produtor rural, historicamente baseado na tradição, experiência e intuição, passou a ser apoiado por informações precisas, em tempo real. Nos últimos anos, sensores terrestres, drones, sistemas de rastreamento via satélite e outros dispositivos foram introduzidos no ambiente rural para coletar dados referentes às variáveis que influenciam a produtividade, como, por exemplo, características do solo, variação climática, incidência de pragas. Tratores e máquinas agrícolas são equipados com sistemas que permitem seu monitoramento e operação remotos, beneficiando o manejo da lavoura. Softwares auxiliam a gestão de dados. Agora, a interconexão desses recursos gera novos impulsos no agronegócio. No nosso caso aqui, pessoal, a gente vai focar nas tecnologias de rastreamento, mas existem várias tecnologias, principalmente de IoT, para otimizar as operações de campo no agronegócio, reduzir custo, aumentar a eficiência operacional e, em consequência, aumenta também o lucro. O Brasil tem se posicionado como um grande protagonista no emprego de tecnologias da informação voltadas ao campo. As tecnologias de rastreamento estão dentro dessas tecnologias da informação. Afirma Silvia, que é a chefe geral da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, né, que tem um papel muito importante nesse cenário do agro no Brasil.
é uma das instituições pioneiras na criação de soluções digitais para o agro. Ela destaca que o uso de tecnologias é crescente, e principalmente entre os produtores de commodities, como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, frutas cítricas, café e carnes. Diante deste cenário, os sistemas de rastreamento e telemetria são um dos pilares mais importantes que representa a infraestrutura de tecnologia e inovação no agronegócio. E agora nós vamos conversar com o nosso convidado. Eu recebo com muito prazer e satisfação para uma conversa sobre este assunto o engenheiro de desenvolvimento e aplicações da Newtek, Tecnologia Aplicada, Ivan Soares. Pessoal, o Ivan tem uma larga experiência no agro com relação às tecnologias de rastreamento e telemetria. Ivan, seja muito bem-vindo à TV ABESE, ao nosso programa Rastreamento em Foco. Estamos na segunda edição, com uma satisfação imensa de trazer para o pessoal novas informações, inovações, tendências, e hoje para o agro. Ivan, você pode se apresentar, por favor, e falar um pouco sobre essa sua experiência no agro, antes da gente partir para as perguntas, por gentileza? Seja muito bem-vindo. Olá, Renata, muito obrigado. Renata, eu queria primeiro agradecer o convite seu, da ABESE, para falar desse tema que eu gosto tanto. Eu acho que alguns que já me conhecem sabem o quanto eu admiro esse setor. Eu acho que muito acho que a junção desses dois temas, né, agronegócio e telemetria. Eu venho de uma família que vem do agronegócio, que vem da agricultura do café. Acho que por isso que juntou com a parte minha da engenharia, que eu sempre me interessei muito pela telemetria. E eu acho que eu me apaixonei tanto por isso, porque foi a forma de juntar isso tudo. A parte do agronegócio, da agricultura, de saber que essas informações que estão lá, que existem no campo, conseguir trazer isso de uma forma simples. Eu falo simples porque, para mim, tá bem próximo, a gente conseguir conectar o campo de uma forma digital, né, de uma forma de estar na palma das mãos do agricultor mesmo, estar ali no celular, ele conseguir enxergar o que está acontecendo no campo, é uma coisa fantástica e que a gente está conseguindo aproximar o agricultor em tempo real dessa tecnologia, com essa tecnologia. Hoje eu sou engenheiro de aplicações da Newtek, minha formação é engenharia mecatrônica, então eu já tenho a experiência já do campo pela minha família, que vem da agricultura do café, e já trabalhei com engenharia mecânica e eletrônica. E hoje eu tenho especialidade em telemetria, a parte de telemetria CAN, e me aprofundo hoje tenho aprofundado muito na telemetria do agronegócio, que é uma grande tendência e que vem crescendo muito aqui no Brasil. Que ótimo, Ivan. Pessoal, como vocês estão vendo, a gente tem essa preocupação de trazer como convidado realmente uma pessoa que seja especialista no assunto que a ABESE se propõe a tratar nos programas, né? Então, no programa de hoje, estamos falando de agro. Ivan, novamente agradeço a sua participação e eu gostaria de começar a nossa entrevista, né, o nosso bate-papo, fazendo uma pergunta para você. Quais as diferenças você vê do rastreamento tradicional para a telemetria do agronegócio? Porque muitas pessoas têm dúvida, né, Ivan? Como assim? Eu posso simplesmente fazer um rastreamento básico de uma máquina colheitadeira só para saber a localização, ou seria mais interessante fazer a telemetria? Mas para saber o tipo de serviço que eu vou oferecer para o cliente, lá, né, o dono da fazenda, enfim, eu preciso entender as diferenças. Você pode falar para nós, por favor? Com certeza, Renata. Eu acho que esse é um ponto bem interessante para quem está entrando, porque acho que quando a gente trabalha na telemetria, no rastreamento, e entra até um pouco na telemetria que a gente chama normal de frotista, que é a telemetria rodoviária, nós trabalhamos muito com, principalmente, a posição, o que esse veículo, quando a gente fala de um caminhão, de um ônibus, onde ele está, a gente preocupa muito onde ele está, qual o tempo de viagem, o que ele está fazendo, se ele está, por exemplo, com a trava de baú acionada, se ele está com as portas fechadas, se a gente tem uma comunicação com ele. A gente preocupa muito com o posicionamento e com login do motorista, essa parte muito voltada para a logística e o posicionamento. Então, é muito importante saber onde o veículo está e como ele está se comportando. Como velocidade,
as informações de condução do veículo, como ele está conduzindo, o gasto de combustível. Então, isso é um ponto muito forte na telemetria quando a gente está falando de frotista rodoviário e urbano. Quando a gente entra no agronegócio, a pegada é um pouco diferente, porque o interesse do agricultor ali da gestão da fazenda, desse meio, já passa a ser o ativo móvel que a gente está falando ali, a máquina, seja uma colheitadeira, um trator que a gente está monitorando, é bem importante porque ela é um custo alto e ela é importante para a fazenda. O frotista da fazenda, que a gente está chamando ali, ele não vai ter uma quantidade tão grande como um frotista de ônibus, ele não tem tantos ativos. Porém, o valor agregado desse ativo é muito maior. Então, a gente tem máquinas de milhões ali envolvidos. Porém, a principal informação que a gente vai trazer para o nosso produtor está relacionada à produção, ao que essa máquina está fazendo. Então, as informações são mais quantitativas e qualitativas do que ela está realizando. Então, a gente vai trabalhar em cima da colheita, o que está sendo colhido ali, qual que é o percentual da colheita. Muitas das vezes a gente vai estar preocupado com qual o percentual daquele talhão da lavoura já foi colhido. Então, muito vai estar mais focado em cima de produtividade, por exemplo, uma pulverização, quanto da lavoura já foi pulverizado, porque eu tenho interferências climáticas que podem afetar a minha produtividade. Então, o produtor está sempre ligado com o clima, está sempre de olho no trabalho que está sendo realizado na lavoura e está de olho na previsão do tempo, para ele saber se a atividade que ele precisa realizar ele vai conseguir fazer antes de uma chuva. Então, é importante ele fazer uma adubação antes de uma chuva para que esse adubo seja bem aproveitado. Em contrapartida, ele, às vezes, quando ele faz uma pulverização próximo de uma chuva, ele pode perder o produto que ele pulverizou. Então, isso tudo tem que ser muito bem calculado para que ele seja bem assertivo no trabalho. Então, por isso que é mais pensado na atividade que está sendo realizado pelos ativos do que em si no ativo, pensando no ativo. Então, por isso que é focado mais numa telemetria do ativo ali, dos implementos do ativo, do que em si onde o ativo está, a velocidade é importante, mas o qualitativo dessas informações são mais importantes para nós. Sim, Ivan, e você explicou de uma forma muito interessante, porque basicamente quando a gente fala de telemetria, a gente está falando de medição, né, medições remotas, a gente está falando de gestão. Então é a gestão dessa informação, igual você falou, para controlar vários fatores que no final a gente tem como ganho redução de custo, você tem mais eficiência, você prevê ali as manutenções da máquina, né, manutenções preventivas e corretivas, e com essa economia você consegue ter um lucro maior, e as tecnologias realmente elas ajudam na otimização dos processos. Muito interessante a sua resposta. E aí, Renata, desculpa te cortar. Até, Renata, você falou de um ponto interessante de economia. A gente tem uma economia muito grande falando de manutenção. Se esse ativo a gente consegue trabalhar com uma manutenção, geralmente se trabalha com uma manutenção preventiva e corretiva. Quando ela quebra, ou eu faço uma manutenção preventiva junto à quantidade de horas. Geralmente, máquina pesada, a gente trabalha com um orímetro baseado na manutenção. Então, você prevê, controla o orímetro dela. Então, a teletelemetria ajuda a controlar isso, porque você sabe remotamente qual o orímetro dessa máquina para programar uma manutenção preventiva. Só que, muitas vezes, a preventiva e a corretiva são um pouco ineficientes, porque você está utilizando o seu equipamento em campo, às vezes está numa safra que você precisa acabar de colher, acabar a sua colheita muito rápido, porque está chegando uma chuva. Se chegar essa chuva, você vai estar perdendo um pouco da sua produção, porque choveu e você não vai conseguir trabalhar por uns dias. Você para a sua máquina para fazer a manutenção preventiva, sendo que daria para esperar mais um pouquinho. Então, você começar a implantar um sistema de manutenção preditiva, em que você monitora os parâmetros da sua máquina, você monitora condições de DTC, condições de falha desse ativo, e você consegue fazer manutenções preditivas, que você consegue monitorar esse ativo de forma inteligente para programar essas manutenções. Então, isso com a telemetria
eleva a gestão de manutenção num outro nível. Então, é uma questão bem importante em que, para quem trabalha com rastreamento, isso também a gente está falando que a gente está agregando muito mais valor ao serviço. Isso, em contrapartida, o ticket também a gente eleva a outro nível, porque vai ter um resultado muito maior dentro da solução. Isso, Ivan. E aí, Ivan, partindo para mais uma pergunta, quais são as principais variáveis que podem ser monitoradas na telemetria do agro? Você já falou para a gente, né, alguns itens, como, por exemplo, o orímetro, mas o que mais que você pode trazer para a gente de conteúdo? Eu acho que as principais variáveis de telemetria que a gente pode monitorar são relacionadas às atividades do campo. Então, a pulverização, por exemplo, então a gente pega a taxa de aplicação, então a taxa de aplicação, quanto a gente está pulverizando, então a adubação, relacionada à taxa de adubação que a gente está praticando, principalmente quando a gente trabalha com taxa de adubação variável, então todos relacionados a implementos, ao que o ativo está praticando ali, o trator, o que ele está com o implemento, como que está sendo realizado em campo. E uma das coisas importantes também é monitorar casos de sobreposição de ruas. Então, uma das coisas que acontecem é que ele já passou por uma rua e ele está passando em cima dessa rua de novo. Então, está havendo um desperdício de material, porque ele está colocando material 2 vezes nessa mesma rua, por um erro de operação. Então, é uma das coisas que dá para ser monitorada com a telemetria, e ele consegue observar isso e fazer uma correção com o operador para poder monitorar isso e não acontecer. E outra coisa são falhas de aplicações também, em que o operador pula uma das ruas da lavoura e não aplica o produto. Isso a gente está falando de produtos que são muito caros de aplicação, e com essas falhas podem propiciar com que pragas entrem na lavoura por uma rua que não foi aplicada, ou que produtos desperdiçados e que está gastando dinheiro desnecessário ali na lavoura. Então, isso tudo pode ser monitorado junto com a telemetria de uma forma simples. Eu acho que esses parâmetros são bem relevantes para a gente monitorar, Renato. E outra coisa é juntar também a parte da colheita. Então, se eu sei o quanto eu já colhi, a produtividade, se a gente avança um pouco mais na colheita, saber o quanto eu colhi por cada talhão, saber qual foi a produtividade de cada área, isso tudo pode avançar numa telemetria de precisão mesmo para ter um resultado bem melhor. Sim, é muito interessante. Então, pessoal, fiquem ligados que a telemetria, ela não é o conceito de telemetria, de medições remotas, ele não vem só para os equipamentos de rastreamento. A gente pode usar um drone e vários dispositivos de IoT também para ter dados de gestão na telemetria. E agora, pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo e na volta voltamos para saber mais sobre as tecnologias de rastreamento aplicadas ao agro com esse especialista que é Ivan Soares, que sabe tudo de agro. Até mais! Pioneirismo e tradição acompanham a PPA desde a sua fundação. Quase 4 décadas se passaram. Muitas histórias foram contadas, muitos lares e empresas protegidas. Muitas mãos que se juntaram às nossas, no trabalho e nos sonhos. Em 2021, um novo tempo começa e traz com ele novas parcerias, novas pessoas e muito mais sonhos para serem concretizados. Esse momento está sendo marcado com a nova identidade visual da PPA, que mantém a sua personalidade e solidez. A Citrox, que se juntou ao grupo, também muda para se integrar e abrir novas frentes de negócio. A Celtron também passa a fazer parte desse universo, que nos traz novas oportunidades. A caçula do grupo, a PPA Care, vem para oferecer cuidado para todos, com soluções inovadoras e práticas na área da saúde. União, harmonia, integração, pioneirismo, solidez e inovação. Somos o grupo PPA. Novos tempos para um novo mundo.
Voltando, pessoal, depois do nosso pequeno intervalo, vamos para mais uma pergunta para o nosso especialista em agro. Ivan, qual o retorno ou benefício pode ser esperado com a implantação da telemetria no agronegócio? Renata, eu acho que o grande retorno seria uma maior previsibilidade das operações. Primeiro, assim, uma previsibilidade em que você consegue programar melhor, consegue ter cronogramas das operações, e nisso você consegue economizar, porque você vai saber exatamente quanto você gasta para fazer uma operação, quanto te custa aquela operação, então você sabe exatamente qual a hora, quanto te custa a hora daquele trator, quanto você gasta de combustível, quanto você gasta de manutenção, onde você consegue economizar, porque se você for puxar um histórico, principalmente da linha do agro, do produtor rural, acho que abrindo um parêntese aqui com a linha agrícola, a gente tem muito do produtor rural, ele tem muito um feeling do quanto ele acha que gasta com certas situações. Então, ele tem muito um controle manual de, às vezes, fazer a conta, às vezes, na própria prancheta ali, no caderno, evoluiu-se para uma planilha de Excel, e muitas vezes até tem uma certa resistência de subir para um sistema. Porque algumas vezes por uma desconfiança, e muitas das vezes, acho que 90% de chance por falta de tempo de fazer essa gestão. Então, uma das coisas que até dou como dica é sistemas simples e objetivos na hora de mostrar os dados, porque o produtor rural não tem tempo para olhar milhões de dados que não vão interessar para a tomada de decisão dele. Então, ele precisa saber de forma bem objetiva onde está o problema, onde ele consegue economizar, onde está o furo ali que ele está gastando muito, e saber onde que ele vai otimizar o tempo, que vai dar um retorno de dinheiro para ele ali, de retorno financeiro, e onde é que ele vai conseguir economizar nas atividades de tempo, por exemplo. Ele está levando um tempo grande com manobras nas máquinas, isso está gerando um custo com combustível e tempo, que lá na frente ele vai ganhar muito. Por exemplo, um dos casos que ele vai conseguir observar que, se ele faz uma atividade colocando uma pulverização, ele coloca um trator para fazer atividade naquela lavoura, ele gasta tanto tempo. Às vezes, se ele coloca 2 tratores, nem sempre ele vai gastar metade do tempo, porque ele vai ter o tempo de recarga. Se ele coloca uma máquina maior para fazer, aí essa máquina maior gasta mais combustível, é viável, não é? Então, isso tudo, se ele tem dados concretos para analisar, ele consegue fazer isso de forma otimizada. Então, isso tudo é gerar dados palpáveis para que ele tenha munição para poder trabalhar. Vou dar um exemplo, por exemplo, que a gente fez com um cliente nosso, uma análise que a gente fez com um cliente nosso, na cana. Um cliente nosso trabalha com uma colheitadeira de cana, e o operador dele chegava no final da linha da cana colhendo, e essa máquina gasta quando ela está com toda os implementos dela ligados, ela gasta 24 litros de diesel por hora. E quando ele faz a manobra com ele ligado, manobra para entrar na linha de novo, ela gasta esses 24 litros de diesel ligado. Se ele desliga esses implementos para realizar a manobra, ela cai para 16 litros de diesel por hora. E o correto é ele desligar. Só que o operador às vezes não desliga e faz a manobra com ele ligado. Ou seja, ele está tendo a diferença de 8 litros de diesel por hora de manobra sem desligar. Então, você imagina isso, várias colheitadeiras trabalhando 24 horas, a cada hora de manobra do dia, porque elas rodam 24 horas, de todas elas somando, são 8 litros a mais de diesel que está sendo gasto jogando fora, porque não tem esse controle. Só que ninguém sabia disso porque não tinha uma telemetria. A partir da hora que você começa a monitorar, você começa a ver os furos, começa a gerar economia e começa a ter esses benefícios de novo, de economia de recurso e de economia de tempo, melhorar recursos, até, se for o caso, de melhorar maquinários, melhorar treinamento de operadores. Então, se começa a perceber que não tinha isso. Um caso que eu até vi essa semana, numa colheitadeira de café, nós vimos que o operador foi muito longe, completamente fora da lavoura, nas terras de um vizinho,
fazendo uma manobra, não deu para entender o que era que estava acontecendo. Ele foi com a colheitadeira conversar com outras pessoas dentro do horário de trabalho. Então, isso tudo dá para ser monitorado e entender o que está acontecendo para a gestão tomar uma decisão sobre isso e entender o processo. Porque a gente tem que pensar que dentro de uma empresa, todos os colaboradores, a gestão está muito próximo. Você pega dentro de uma fazenda, cada colaborador está trabalhando em um lugar diferente a quilômetros de distância. Então, a gente tem uma dificuldade de comunicação muito grande e não se sabe o que está acontecendo. Tem desvios de material, de insumos lá, que tem um valor alto agregado. Então, isso tudo, quanto mais a gente conseguir monitorar, melhor a gente dá a condição para o agricultor trabalhar melhor, com eficiência melhor e ter controle do patrimônio dele e do insumo que ele está trabalhando ali para ter uma eficiência muito maior. Legal, Ivan, muito legal sua resposta, né? Você deu bastante dicas, né? E também falou sobre benefícios e o retorno da implementação da telemetria. E agora, Ivan, para finalizar a nossa entrevista, tá muito legal, mas a gente vai para a última pergunta. Tranquilo, tá muito legal. Quais podem ser as dificuldades para a implantação? Como uma empresa de rastreamento deve se preparar para projetos do agro? Renata, acho que assim, as dificuldades de implantação. Eu acho que o primeiro ponto, quando se fala de agro, se fala de áreas remotas. Então, uma das coisas que pode-se pensar é em conectividade. Então, nem sempre se vai ter um sinal, por exemplo, de GPRS do chip ali da operadora. Então, é se pensar em colocar conectividades, LoRa, uma rede LoRa Mesh, pensar nisso para esse tipo, às vezes um Wi-Fi. Eu falo LoRa porque é uma conectividade que vai chegar com a distância maior, uma rede mesh que quanto mais dispositivo você tiver ali, ele vai aumentar, vai expandir mais essa rede, e você cria uma rede sua própria. Então pode ser um bom ponto de ação. Esse é um dos tópicos interessantes de se pensar. Um outro ponto é pensar bem nos equipamentos que vai estar colocando ali, confiabilidade da instalação, preparar bem a instalação, porque, mais uma vez falando, são áreas remotas, então a instalação bem feita, porque deu qualquer manutenção, imagina o deslocamento técnico para fazer essa manutenção, para colocar isso, para realizar essa manutenção, o ativo vai estar lá parado. Então, pensar bem nesses pontos, que tem que ser bem feito, tem que ser tudo de excelente qualidade, o ambiente é bem agressivo, então pensar nesses pontos que são bem importantes. E eu acho que, para esses projetos, começar com poucas informações e ir crescendo. E não querer começar, assim, para dar o start nesses projetos, não começar com muitas informações para o cliente final, para o agricultor, porque ele não quer ver, não tem tempo para trabalhar com todas essas informações. Não adianta poluir ele com uma tela, com muitas coisas. Pensar em aplicativos simples, muitas vezes pequenos alertas com SMS já ajuda bastante. Então, começar com menos, entender a dor desse cliente, para ver o que primeiro atende ele no básico, começa pelo básico e depois vai criando novas etapas para não frustrar o cliente com uma coisa que às vezes vai entrar muito avançado, ele não vai conseguir absorver, e o que ele precisa ali do básico ele não vai ter no primeiro start. Então, acho que essas dicas aí valem ouro nesse começo. Então, entender primeiro qual que é as primeiras dores do cliente para colocar para rodar, para que ele tenha às vezes ele quer saber onde o equipamento está lá e se ele está, por exemplo, com a tomada de força ligada, se o equipamento está operando ou não está operando, ele quer saber o orímetro. Então, pode começar pelo básico e depois vai aprofundando nesses outros recursos. Ok, Ivan, eu agradeço muito a sua presença conosco. Foi muito rico, né, saber sobre todos esses conceitos, sobre essas aplicações da telemetria no agro. E antes de terminar, eu deixo espaço livre para você deixar um recado para os empresários e integrantes da segurança eletrônica brasileira, em específico o mercado de rastreamento. Qual o recado que você deixa para o pessoal, tanto o pessoal que já está atuando com as tecnologias de rastreamento no agro, e tanto para aqueles empresários que querem atuar? Qual o recadinho que você deixa para esse pessoal? Pessoal, eu deixo esse recadinho assim de procurem aprofundar,
conhecer bem o agro, estudar mesmo, conhecer os produtores. Infelizmente, esse ano passado, a gente não teve a Feira AgriShow, que é uma feira excelente, que tem muito de tecnologia, de recursos do agro. Então, acho que logo, acabando a pandemia, a gente vai voltar a ter. Então, procurem saber, procurem se informar, tem muito material online. O Brasil é um terreno muito fértil do agro, e a gente tem tido uma procura muito grande. O pessoal tem começado a entender o que é a telemetria, migrar do rastreamento para crescer dentro da telemetria do agro. Então, é um excelente momento para crescer e expandir para isso. Tem um ticket, um valor essa informação tem um valor muito bom, então é interessante aprofundar e desenvolver projetos em cima. Então, acho que vale a pena estudar, conhecer bem as conectividades. É interessante, aprofunda e estuda um pouco sobre LoRa Mesh, LoRaWAN. Agora, procurem saber bem sobre agora o Cat-M, 4G Cat-M. O Cat-M promete entrar bem também com maior distância de conectividade nas áreas do agronegócio. Então, em zonas remotas, ele promete penetrar bem. Então, eu acho que é uma dica também que vale a pena aprofundar com isso. E eu acho que a principal coisa é procurar conhecer fazendas, procurar conhecer os processos, entender como elas funcionam, entender como é o dia a dia do produtor rural, porque eu acho que só vivenciando do outro lado dá para saber como que ele trabalha, como que é o processo da fazenda e como ele quer ter as informações. Acho que é o principal foco para atender o agro. Ivan, eu agradeço muito a sua presença conosco na gravação de mais um programa da TV ABESE, Rastreamento em Foco. Foi muito rico. E, pessoal, eu sou a Renata Vieira, coordenadora do Comitê de Rastreamento, e o recado que eu deixo para vocês é que venha participar comigo das reuniões mensais do Comitê de Rastreamento. Temos muitas novidades, inclusive discussões sobre os vários assuntos. Podemos também falar do agro, trazer conhecimento para vocês, é o nosso objetivo, e o objetivo da ABESE. Estaremos lançando ainda este mês o selo de qualidade ABESE, então esse é um recado que eu não posso deixar de deixar aqui para vocês nesse programa. Estamos encerrando o nosso programa Rastreamento em Foco com a satisfação imensa de poder levar informação para todos. Em breve teremos muito mais novidades sobre temas que são tendências no mercado de rastreamento. Acompanhe e participe, se ligue nas ações da ABESE, sempre apoiando os empresários do mercado de rastreamento e segurança eletrônica como um todo. Obrigada a todos e até a próxima. Grande abraço. E o programa de hoje está chegando ao fim, mas as novidades estão apenas começando. Ficaram surpresos com os números apresentados hoje em nosso programa? O agro é hoje a principal locomotiva da economia brasileira e por esse motivo trouxemos para vocês esse conteúdo interessante, possibilitando novos nichos de investimento dentro do mercado de rastreamento. Aqui no programa Rastreamento em Foco sempre teremos inúmeras oportunidades de negócio para você que atua ou que quer atuar neste segmento. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. Faça parte você também dessa iniciativa revolucionária se associando à ABESE. Se perdeu algum trecho do programa, você poderá reassistir esse e outros episódios no canal da TV ABESE. Te espero na próxima terça-feira e até logo!